Muito bem, a gente abre o 3 em 1 de hoje falando sobre Jair Bolsonaro. Após visita à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele disse que está com uma mão na faixa. O candidato ironizou também a tentativa de Fernando Haddad de chamá-lo para o debate. Segundo Bolsonaro, ele não vai discutir com um poste, um pau mandado do Lula. A gente separou um trecho da entrevista do Bolsonaro. Solta aí, Reginaldo. O que o senhor achou do Haddad jogar uma carta para os evangélicos hoje? Não sei da carta dele, não sei. Mas você acha que é uma... Eu sei que ele fez uma live ontem, tinha 400 pessoas. Você acha que ele está sem apelo ou não? Não sei, eles estão apavorados, estão perdidos. Né? Primeiro ele tem que conversar com o Cid Gomes para ver o que vai fazer da campanha daqui para frente. Vera, a despeito das questões de saúde, dessa vez ele admitiu não ir a debates por uma questão estratégica, né? Ele já tinha falado isso lá atrás, na entrevista, acho que ao Pânico, ou alguma daquelas que ele deu logo depois do primeiro turno. E ontem os seus coordenadores de campanha foram na mesma linha. Primeiro, o Onyx Lorenzoni deu uma entrevista para lá de escatológica no Congresso, em que descreveu os detalhes ali fisiológicos do Jair Bolsonaro, da sua bolsa de colostomia e como isso afetaria a sua participação em debates, algo absolutamente dispensável na cena pública, que poderíamos ter passado sem aquela descrição. E depois eu conversei também com ele e outros coordenadores que foram nesta mesma linha. A justificativa primeira é a física, é a médica, clínica, porém, eles dizem nos bastidores que não haveria ganho em o Bolsonaro ir a esses debates, uma vez que ele já estaria, como ele mesmo disse nessa entrevista, né, sem muita modéstia, com a mão na faixa ou coisas parecidas. Então, a ideia é administrar os resultados. Silvio, eu escrevi também na coluna o que ele faria e ele já começou a fazer. Essa visita em que ele esteve hoje no Rio foi uma de duas que ele fez hoje. Foi a Superintendência da PF no Rio e foi a Arquidiocese. Fazer visitas curtas, que não o sobrecarreguem do ponto de vista físico, mas que rendam imagens e rendam esta agenda que ele defende. A agenda da moralidade, a agenda da segurança pública. Então, são nessas pequenas aparições, ele vai falar à imprensa, gravar para as redes sociais e gravar para o horário eleitoral. Esse é o target do Bolsonaro agora. É isso que ele quer fazer, quer se comunicar diretamente com o seu eleitorado pelas redes sociais, fazer essas imagens, essas photo operations aí, ou gravações e rebater o seu adversário via redes sociais. Ele teve um primeiro debate com o Fernando Haddad direto, mas foi pelo Twitter. Ontem teve um e agora acabou de acontecer outro. Então a gente vai ver a campanha se desenvolvendo muito mais nesse terreno virtual, no terreno da propaganda e das redes sociais, do que num debate cara a cara entre os dois, que eu acho que está muito provável que não aconteça. Nem o tradicional debate da Rede Globo. Isso será inédito. Nem o Collor se furtou aí a debate no segundo turno, nem a Dilma Rousseff se furtou aí a debates no segundo turno, nem o Lula, já presidente da República, se furtou a debater com Geraldo Alckmin em 2006. Eu acho isso ruim, eu acho que isso é um retrocesso para o país, é um retrocesso no campo das ideias, no campo justamente democrático do bom debate, porque essa rinha de galo que está rolando pelas redes sociais não pode ser considerada debate. Você xingar o fulano disso, ouvir de volta aquilo, isso é coisa da quinta série B, não é coisa de postulantes à presidência da República. Mas a gente vai ficar mesmo com a rinha de galo, não deve ter debate esse segundo turno. Pois é, Joel, o que você achou da declaração? Olha, primeiro, o Bolsonaro disse que está com a mão na faixa, já né, sem dúvida nenhuma, está se precipitando, mas é quase impossível que isso se reverta. Eu acho que pro eleitorado isso não pega nem mal, as pessoas estão vibrando junto, estão querendo ganhar, por isso até ele consegue mais votos, as pessoas querem estar com o vencedor, é um time antes de tudo. Agora, sem debates, o Brasil estará elegendo um candidato sobre o qual a população que vota nele tem que reconhecer que não tem o mais ínfimo conhecimento sobre o que ele vai ser concretamente como presidente do país. Quais as ideias que ele vai tentar colocar na prática, o que ele vai tentar fazer, vai ter reforma da Previdência ou não sabemos direito, vai ter esforço de ajuste fiscal ou pelo contrário, corte de impostos, não sabemos direito, qual a tônica que vai ter o governo, não sabemos direito. A gente tem o núcleo da campanha dele em silêncio, porque ele proibiu de falar, Mourão quando fala dava bolas fora, até o Paulo Guedes, que supostamente seria aquele que viria para
moderar o Bolsonaro ou dar ao Bolsonaro um caminho no discurso econômico. Pelo contrário, foi o Bolsonaro que silenciou o Paulo Guedes e disse que o que o Paulo Guedes falava não valia. Então, realmente, a gente vai ficar sem saber. Estrategicamente, é correto para o Bolsonaro não querer ir ao debate. Do ponto de vista cívico, do ponto de vista da cidadania e de um país que quer ter uma democracia mais forte e votar com mais consciência ao invés de menos, é uma grande perda, né? Essas brigas de rede social dão bem a tônica do momento que a gente vive, em que essa pequena lacrada nas redes dá uma resposta matadora, uma gracinha que faz o seu lado vibrar e o time adversário supostamente se sentir humilhado. Essa é a tônica do momento. Só que isso não tem nada a ver com o trabalho de governar um país. E aí, Andreasa, sigo com você. Silvio, o Bolsonaro está com a mão na faixa. Mas isso é algo que nós, críticos, analistas, jornalistas e mesmo os torcedores, militantes, os eleitores, podem e eventualmente devem dizer, cada um à sua maneira. Na boca do candidato, vem de salto alto. Faltando ainda, como você mesmo disse, 11 dias para a eleição. Acho uma precipitação, há um clima de já ganhou na campanha do Jair Bolsonaro e entre os seus militantes, esse clima de já ganhou é corroborado por essa blindagem dos colaboradores mais próximos do candidato, para que não falem, para que não ponham a campanha em risco, e esse é o motivo pelo qual, muito provavelmente, eu diria quase certamente, o Bolsonaro não irá a debate no segundo turno. Eu lamento que ele não vá, acho que seria bom para o debate público, para a recomposição da ideia de contraditório, da saúde da existência de contraditório no Brasil, mas entendo que do ponto de vista político-eleitoral, aí mudando de figura, faz sentido para quem quer ganhar a eleição e está com uma vantagem muito grande sobre o seu candidato, não se expor a riscos. Lembrando também, para ser justo, que o Bolsonaro, antes do atentado, que deu para ele inequivocamente uma condição de enfermo, e os médicos até agora não o liberaram para participar de debate, mas lembro que, portanto, antes do atentado, o Bolsonaro participou de 2 ou 3 debates na televisão, aos quais o Haddad não foi, porque estava se prestando ao papel de fraudar o processo eleitoral, se fingindo de candidato a vice-presidente do Lula, que todo mundo sabia que não poderia disputar a eleição. Então, em função da adesão do Fernando Haddad, ridícula, vergonhosa para alguém que tem independência e pretende ter uma existência individual. Em função dessa adesão, sem vergonha, à estratégia de Lula, o Haddad ficou fora de vários debates, aqueles aos quais o Bolsonaro participou, já liderando a corrida antes do atentado. Esse é o motivo também pelo qual os dois jamais estiveram juntos. Não estiveram juntos porque o Haddad se prestou a esse papel ridículo no começo da campanha e depois porque, em função do atentado, até que haja a liberação dele, agora, nesse momento, o Bolsonaro está impedido de participar de debate. Esses são os motivos, com colaboração dos dois, para os quais não tenhamos um encontro entre dois candidatos, o que é lamentável, o que seria necessário. Mas o sujeito está liderando a corrida, faz uma avaliação política eleitoral objetiva, vê que está próximo da vitória e que não tem razão para se expor ao debate. É uma pena, mas a gente precisa lembrar que o Fernando Haddad colaborou para que assim fosse. Tem alguns aspectos, Silvio, do que se perde com essa ausência de debate, que eu acho que é importante a gente discutir aqui, para que não pareça que a gente está pegando no pé, mesmo porque a gente já admitiu que esses debates têm os seus formatos bem limitados, que eles são cansativos no mais das vezes, então também concordamos com isso, que haveria que ser revisto esse formato. Porém, tem muita coisa na praça que a gente não sabe se é verdade, se é boato e precisaria ser esclarecida. Por exemplo, ontem, numa breve entrevista ao SBT, ao jornalista Carlos Nascimento, Jair Bolsonaro falou sobre a sua proposta de reforma da Previdência. Ele falou muito brevemente e ele falou a seguinte frase: a gente vai estudar, mas ninguém será penalizado.
é impossível uma reforma da Previdência em que ninguém seja penalizado, porque quando você reforma o sistema, é justamente para cortar gastos, portanto, alguém haverá de ser penalizado, sejam os atuais, sejam os futuros ingressantes. Então, a medida em que cada um será penalizado precisa ser explicada, e é um fator importante para o eleitorado conhecer. A campanha do Fernando Haddad tem explorado na propaganda eleitoral a ideia de que o Bolsonaro vai tirar as crianças da sala de aula, já no fundamental, e submetê-las a ensino à distância, para demitir professores e tirar das crianças a merenda, o uniforme e o material escolar. Me parece pouco crível que o Bolsonaro vai fazer isso. Aliás, não fará. Mas seria bom que ele fosse ao debate e dissesse ao seu adversário: olha, você está inventando isso. Isso não é verdade. A minha proposta para a educação, na realidade, é esta. E aí firmasse diante do adversário e diante da população esse compromisso de qual é a sua proposta para a educação. Ao dizer que está com a mão na faixa e aos seus aliados dizerem que ele não vai ao debate porque agora é só tocar a bola de lado e esperar o apito, o Bolsonaro, o Andreasa tem razão, soa como um já ganhou, mas mostra também um certo desapreço pelos eleitores do seu adversário. Aqueles eleitores que ainda não o escolheram e, no entanto, terão de ser administrados por ele, governados por ele, caso ele seja eleito. Ir ao debate, se submeter ao contraditório de uma maneira respeitosa com um adversário que no futuro poderá estar na oposição, é uma mostra de apreço à regra do jogo, de apreço ao contraditório, de apreço a um sistema que tem vencedores e vencidos, e que os vencidos não devem ser aniquilados ou sobrepujados, eles devem ser vencidos e respeitados. Existem umas regras de decoro, né, Vera, em que pelo menos de forma hipócrita e de fingimento, pelo menos os políticos antes fingem que é pelo bem do país, que é para todos e tudo. Agora mesmo isso foi deixado de lado, né? Agora é uma coisa aberta. Realmente é o nosso time, se juntem a nós, porque a gente vai aniquilar o adversário, humilhar o adversário, e isso vai ser muito gostoso. Esse é o motivo que leva o voto de tanta gente aí. E que depois não funciona, depois que não tem nada a ver com o Brasil precisa. Resulta em crise. Oi, Diga, Andreasa. Tem um componente aí também, corroborando, lamentavelmente, essa ausência aos debates, que é a antiga estratégia do Bolsonaro de polarizar exclusivamente com o Lula, né? Quer dizer, ele incorporou para si a bandeira do anti-lulopetismo, estabeleceu, portanto, lá em cima no sentido eleitoral, né? Não moral nem de qualidades individuais, mas pensando no debate público, estabeleceu lá em cima o Lula como seu adversário. Nunca enfrentou como deputado a Dilma Rousseff, a não ser de modo a atacar, atingir o Lula, e da mesma forma agora com o Haddad, quando diz que quem conversa com poste é bêbado. Com esse recado, ele desqualifica o Haddad, desqualifica o adversário, desqualifica, sem dúvida nenhuma, o debate público, mas deixa claro para o seu eleitor, para aquele que o está elegendo presidente da República, que o adversário, que o inimigo é o que está preso em Curitiba, o chefe da quadrilha, como se refere. Então, há método há método alicerçando também por aí o motivo de não ir ao debate. O motivo de ir ao debate, minha gente, é isso que nós fazemos aqui diariamente. É a troca de ideia, é a valorização do contraditório, é o culto ao dissenso, que é a coisa mais importante. O Jair Bolsonaro está prestes a se tornar presidente da República do Brasil. Isso significa que ele será também uma obviedade, mas é tempo de dizer obviedade, né? Nós somos obrigados a dizer obviedades. Ele será presidente também de todos aqueles que não votaram nele. Ele será presidente da República do Lula, inclusive. E a melhor maneira de mostrar desde já, uma vez que está com a mão na faixa, que será presidente de todos, é participar do debate, é colaborar para o debate, é colaborar para a reconstituição do ambiente institucional brasileiro que está em frangalhos. Como se faz isso? Respeitando o adversário. O adversário é o Fernando Haddad. Sim, ele é o cavalo do Lula. Sim, ele é representante do Lula. Sim, ele se presta a uma fraude. Vá ao debate e diga isso ao Brasil, ao eleitor.
É apenas por isso, pensando no futuro do Brasil, pensando na reconstituição do nosso ambiente institucional, que nós gostaríamos de ter o Jair Bolsonaro no debate, não por causa da quebra da tradição, que os outros candidatos líderes participaram do debate, mesmo aqueles que eram presidentes. Não é exatamente por isso. Tradição é importante, eu sou o primeiro a defender aqui. O motivo é maior. O motivo é que o Brasil precisa de sinais claros de que o debate é tolerado, de que o ambiente do contraditório será respeitado, zelado. Aliás, é a principal mensagem a ser dada pelo Bolsonaro, de modo a acabar com essa mistificação segundo a qual ele é um inimigo dos valores democráticos.